Olá, Clube M3! Continuamos então com a nossa leitura, Barriga de Trigo, e hoje vamos iniciar o capítulo 3, a desconstrução do trigo. Não importa se é um pão multigrãos orgânico, com alto teor de fibras, ou um mini pão de ló recheado com creme. O que exatamente você está comendo? Todo mundo sabe que o pãozinho doce recheado é o legítimo prazer industrializado, mas o bom senso diz que o pão multigrãos é uma escolha melhor para a saúde, uma fonte de fibras e vitaminas B, além de ser rico em carboidratos complexos. Ah, mas a história não é tão simples assim. Vamos olhar de perto o conteúdo desse cereal e tentar entender por quê. Independentemente da forma, cor, teor de fibras, de ser orgânico ou não, ele tem potencial para fazer coisas estranhas com os seres humanos. Subtítulo: Trigo, o supercarboidrato. A transformação da gramínea silvestre domesticada do Neolítico nos rocamboles de canela, churros e rosquinhas macias contemporâneos exige mais que um pouco de prestidigitação. Essas apresentações modernas não seriam possíveis com a massa feita com o trigo antigo. Uma tentativa de fazer uma rosquinha recheada de geleia com o trigo acorn, por exemplo, resultaria num produto sem liga, que se esfarelaria à toa e não conseguiria segurar o recheio. E seu sabor, sua aparência, sua impressão em tato, bem, seriam os de um produto esfarelento. Além de hibridar o trigo em busca de um aumento de produtividade, os geneticistas da planta também procuraram gerar híbridos que tivessem propriedades mais adequadas à transformação. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Tivessem propriedades mais adequadas à transformação em, por exemplo, um cupcake de chocolate, creme azedo ou um bolo de casamento de 7 andares. A farinha do Triticum aestivum moderno tem, em média, 70% do seu peso de carboidratos. As proteínas e as fibras indigeríveis representam cada uma de 10 a 15% do peso total da farinha. A pequena parcela de peso que sobra dessa farinha é gordura, na maior parte fosfolipídios e ácidos graxos poliinsaturados. É interessante constatar que o trigo antigo tem um teor mais alto de proteína. O trigo Emmer, por exemplo, contém 28% ou mais de proteína. Os amidos do trigo são carboidratos complexos, os queridinhos dos nutricionistas. Complexo, entre aspas, nesse caso, significa que os carboidratos do trigo são polímeros, cadeias repetitivas de um açúcar simples, a glicose, ao contrário dos carboidratos simples, como a sacarose, que são estruturas formadas de uma ou duas unidades de açúcar. A sacarose é uma molécula formada de 2 açúcares, a glicose e a frutose. O senso comum, como o manifesto por seu nutricionista ou pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, afirma que todos nós deveríamos reduzir o consumo de carboidratos simples sob a forma de balas e refrigerantes e aumentar o consumo de carboidratos complexos. Dos carboidratos complexos encontrados no trigo, 75% correspondem à amilopectina, carboidrato de cadeia ramificada, e 25% correspondem à amilose, carboidrato de cadeia linear. No trato gastrointestinal humano, tanto a amilopectina quanto a amilose são digeridas pela amilase, uma enzima que está presente na saliva e no intestino delgado, que é produzido pelo pâncreas. A amilopectina é digerida de modo eficiente pela amilase, transformando-se em glicose, mas a eficiência da enzima na digestão da amilose é menor. Por isso, parte desse carboidrato chega ao cólon sem ter sido digerida. Assim, o carboidrato complexo, a amilopectina, é convertido rapidamente em glicose e é absorvido pela corrente sanguínea. E por ser digerido com mais eficiência, é o principal responsável por um dos efeitos do trigo, o aumento do nível de glicose no sangue. Outros carboidratos presentes na alimentação também contêm amilopectina, mas não o mesmo tipo de amilopectina do trigo. A estrutura ramificada da amilopectina varia conforme sua fonte. A amilopectina proveniente de leguminosas, chamadas de amilopectina C, é a menos digerível, daí os versinhos repetidos pelas crianças em idade escolar. Aqui tem uma frase, em inglês,
enfim, que, né, para eles lá faz sentido, né, que pra gente talvez nem todos conheçam. A amilopectina não digerida chega ao cólon e então as bactérias simbióticas que ali vivem se banqueteiam felizes com os amidos não digeridos e nessa atividade geram gases como o nitrogênio e o hidrogênio, ou seja, os açúcares dessa amilopectina não se tornam disponíveis para assimilação por seu organismo. A amilopectina B é a forma encontrada em bananas e batatas, e embora seja mais digerível que a amilopectina C do feijão, também resiste um pouco à digestão. A mais digerível das amilopectinas, a amilopectina A, é a forma encontrada no trigo. Por ser a mais digerível, ela é a que aumenta o nível de glicose no sangue de modo mais extraordinário. Isso explica por que, para quantidades iguais de alimento, o aumento no nível de glicose no sangue provocado pelo consumo de trigo é mais acentuado do que, digamos, o provocado pelo consumo de feijão comum ou de batatas fritas. Impressionante, hein? A amilopectina A dos produtos de trigo, carboidrato complexo ou não, poderia ser considerada um supercarboidrato, um carboidrato altamente digerível que é convertido em glicose no sangue de modo mais eficiente que quase todos os outros carboidratos presentes na alimentação, sejam eles simples ou complexos. Isso significa que nem todos os carboidratos complexos são iguais e que a amilopectina A contida no trigo é o carboidrato que mais aumenta o teor de glicose no sangue, mais que outros carboidratos complexos. No entanto, a digestibilidade singular da amilopectina A do trigo também indica que os carboidratos complexos dos produtos feitos de trigo, se compararmos o mesmo peso de alimento, não são melhores que os carboidratos simples, como a sacarose, e com frequência são mesmo piores que eles. As pessoas costumam ficar chocadas quando lhes digo que o pão de trigo integral provoca um aumento no teor de glicose no sangue maior que o provocado pela sacarose. Exceto pelas fibras a mais, na realidade não há muita diferença entre comer 2 fatias de pão de trigo integral e tomar uma lata de refrigerante açucarado ou comer uma barra recheada repleta de açúcar. E com frequência é pior. Meu Deus. Essa informação não é novidade. Um estudo de 1981 da Universidade de Toronto lançou o conceito de índice glicêmico, isto é, uma análise comparativa dos efeitos dos carboidratos sobre a glicemia. Quanto maior o nível de glicose no sangue depois do consumo de um alimento específico, em comparação com a glicose, maior o índice glicêmico, desse alimento. O estudo original revela que o IG, ou índice glicêmico, do pão branco era igual a 69, enquanto do pão integral era 72, e que o IG do cereal de trigo airado era 67, enquanto o da sacarose, açúcar comum, era 59. Isso mesmo, o índice glicêmico do pão integral é maior que o da sacarose. Por sinal, o índice glicêmico de uma barra de chocolate recheado da marca Mars, chocolate, açúcar, caramelo e tudo mais, é igual a 68. Melhor que o do pão integral. Meu Deus. O índice glicêmico de uma barra de Snickers de chocolate ao leite recheado com torrone e amendoim é 41, muito melhor que o do pão integral. Na verdade, o grau de processamento do ponto de vista da glicose no sangue faz pouca diferença. Trigo é trigo, com várias formas de processamento ou sem processamento. Simples ou complexo, com alto ou baixo teor de fibra, todas elas gerando taxas similarmente elevadas da glicose no sangue. Da mesma forma que moleques serão sempre moleques, a amilopectina A será sempre amilopectina A. Em voluntários saudáveis e esbeltos, 2 fatias de tamanho médio de pão de trigo integral provocam um aumento de 30 mg por decilitro, de 93 para 123 da taxa de glicose no sangue, nem um pouco diferente do efeito provocado pelo pão branco. Em pessoas com diabetes, tanto o pão branco quanto o pão de trigo integral elevam o nível de glicose no sangue de 70 a 120 mg por decilitro, acima dos níveis iniciais. Uma observação compatível
também produzida no estudo original da Universidade de Toronto, bem como por pesquisas subsequentes, revela que o índice glicêmico de um macarrão é mais baixo quando medido 2 horas depois da ingestão, sendo que o espaguete de trigo integral apresenta um índice glicêmico igual a 42, enquanto o índice glicêmico do espaguete de farinha branca é 50. O macarrão destaca-se de outros produtos do trigo, em parte provavelmente por causa da compressão da farinha de trigo que ocorre durante o processo de extrusão, o que retarda a digestão pela amilase. Massas frescas passadas por rolo, como o fettuccine, têm propriedades glicêmicas semelhantes às das massas moldadas por extrusão. Além disso, o macarrão é geralmente feito com o Triticum durum, não com o Triticum aestivum, o que aproxima esse alimento do trigo Emmer em termos genéticos. Contudo, até mesmo o índice glicêmico favorável do macarrão é enganoso, uma vez que a medição é feita 2 horas após a ingestão. Além disso, o macarrão tem a curiosa capacidade de gerar altos níveis de glicose no sangue por períodos de 4 a 6 horas após o consumo do alimento, elevando os níveis glicêmicos em 100 mg por decilitro por longos períodos em pessoas com diabetes. Esses fatos desagradáveis não passaram despercebidos aos cientistas agrícolas nem aos pesquisadores de alimentos, que têm tentado, por meio de manipulação genética, aumentar o teor do chamado amido resistente, ou seja, o amido que não é completamente digerido, e reduzir a quantidade de amilopectina do trigo. A amilose é o amido resistente mais comum, chegando a uma porcentagem de 40 a 70% do peso em algumas variedades do trigo hibridadas com esse propósito. Portanto, os produtos do trigo aumentam os níveis de glicose no sangue mais que praticamente qualquer outro carboidrato, desde feijões até barras de doces. Isso tem implicações importantes para o peso corporal, uma vez que a glicose inevitavelmente se faz acompanhar da insulina, o hormônio que permite a entrada da glicose nas células do corpo, convertendo a glicose em gordura. Quanto mais alto for o nível de glicose no sangue após o consumo de alimentos, maior será o nível de insulina e mais gordura será depositada no corpo. É por isso que, digamos, uma omelete de 3 ovos, que não causa nenhum aumento no nível de glicose, também não aumenta a quantidade de gordura corporal, enquanto 2 fatias de pão de trigo integral elevam demais o nível de glicose no sangue, disparando a ação da insulina e provocando deposição de gordura corporal, especialmente gordura abdominal e gordura visceral profunda. Há ainda mais a ser dito sobre o interessante comportamento do trigo em relação à glicose. O pico de glicose de insulina induzido pela amilopectina A após o consumo de trigo é um fenômeno que dura 120 minutos e produz animação com o pico da glicose, seguida de depressão com a inevitável queda do nível desse açúcar. A oscilação entre o pico e a queda gera uma montanha-russa de 2 horas de duração entre a saciedade e a fome, fenômeno que se repete ao longo do dia. A baixa no nível de glicose é responsável pelos roncos do estômago às 9 da manhã, apenas 2 horas depois de um desjejum composto por uma tigela de cereal ou um pãozinho amanteigado. Segue-se então a fome incontrolável das 11 horas antes do almoço, com o nublamento mental, a fadiga e os tremores que caracterizam o ponto mais baixo da hipoglicemia. Caso a elevação do nível de glicose no sangue seja provocada repetidas vezes ou ao longo de períodos constantes, o resultado será uma maior deposição de gordura. As consequências do ciclo de glicose, insulina, deposição de gorduras são especialmente visíveis no abdômen, resultando sim na barriga de trigo. Quanto maior sua barriga de trigo, mais fraca sua resposta à insulina, pois a gordura visceral profunda da barriga de trigo está associada a baixa suscetibilidade ou resistência à insulina, o que exige níveis cada vez mais altos desse hormônio, uma situação que propicia o aparecimento do diabetes. Além disso, nos homens, quanto maior a barriga de trigo, mais estrogênio é produzido pelo tecido adiposo e maiores ficam as mamas. Quanto maior sua
barriga de trigo, maior o número de respostas inflamatórias acionadas, ou seja, maior a probabilidade de desenvolver doenças cardíacas e câncer. Por causa do efeito semelhante ao da morfina provocado pelo trigo, examinado no próximo capítulo, e do ciclo da glicose e insulina gerado pela amilopectina A desse cereal, o trigo de fato age como um estimulante de apetite. Meu Deus! Por essa razão, as pessoas que eliminam o trigo de sua dieta consomem menos calorias, algo que examinarei mais adiante no livro. Se o ciclo glicose-insulina-deposição de gordura é estimulado pelo consumo de trigo e é um fenômeno importante subjacente ao ganho de peso, a eliminação do trigo da dieta deveria reverter o fenômeno. E é exatamente isso que acontece. Há anos, a perda de peso relacionada ao trigo vem sendo observada em pacientes com doença celíaca, que precisam eliminar da dieta todos os alimentos com glúten para controlar uma resposta imunológica que não está funcionando corretamente, o que nos pacientes celíacos significa lesão no intestino delgado. O que acontece é que as dietas sem trigo e sem glúten são também isentas da amilopectina A. Contudo, a perda de peso resultante da eliminação do trigo não fica imediatamente clara a partir de estudos clínicos. Muitos pacientes celíacos são diagnosticados depois de anos de sofrimento e começam a mudança na dieta quando já estão num estado de desnutrição grave, decorrente de diarreia prolongada e de deterioração da capacidade de absorção de nutrientes. Como estão desnutridos e abaixo do peso, os pacientes celíacos podem, de fato, ganhar peso com a eliminação do trigo, graças a uma melhora na função digestiva. Entretanto, se considerarmos apenas pessoas com sobrepeso que não estejam seriamente desnutridas no momento do diagnóstico e que eliminam o trigo de sua dieta, torna-se claro que isso lhes permite uma perda significativa de peso. Um estudo conjunto da clínica Mayo e da Universidade de Iowa, com 215 pacientes celíacos obesos, mostrou que houve perda de mais de 12 quilos de peso nos primeiros 6 meses de uma dieta sem trigo. Em outro estudo, no prazo de um ano, a eliminação do trigo reduziu pela metade o número de pessoas classificadas como obesas, índice de massa corporal, ou IMC, igual a 30 ou acima. O estranho é que os pesquisadores que realizaram esse estudo geralmente atribuem a perda de peso em dieta sem trigo e sem glúten à falta de variedades nos alimentos. Por sinal, a variedade nos alimentos ainda pode ser bastante grande e maravilhosa depois que o trigo é eliminado, como será discutido. O conselho para aumentar o consumo dos grãos integrais saudáveis, portanto, leva ao aumento do consumo de amilopectina A dos carboidratos do trigo, uma forma de carboidrato que praticamente pouco difere do açúcar retirado direto do açucareiro e, sob certos aspectos, pode ser pior. Glúten, quase não te conhecemos. Se juntássemos água à farinha de trigo, sovássemos a mistura até formar uma massa e então enxaguássemos essa bola de massa em água corrente para eliminar todo o amido e a fibra, restaria uma mistura proteica chamada glúten. O trigo é a principal fonte de glúten na dieta, não apenas porque os produtos do trigo se tornaram predominantes, mas também porque a maioria dos norte-americanos não criou o hábito de consumir quantidades abundantes de cevada, centeio, bulgur, kamut ou triticale, outras fontes de glúten. Na prática, portanto, quando falo de glúten, estou me referindo basicamente ao trigo. Embora o trigo, se considerarmos o peso, seja na maior parte um carboidrato na forma de amilopectina A, o glúten é o que faz o trigo ser trigo. O glúten é componente específico do trigo que faz da massa uma massa elástica, plástica, sob a ação do rolo, esticável, torcível, malabarismos de panificação que não podem ser realizados com farinha de arroz, de milho ou de qualquer outro cereal. É o glúten que permite ao pizzaiolo trabalhar e esticar a massa até moldá-la na característica forma achatada. É ele que permite que a massa se estique e cresça quando a fermentação a enche de bolhas de ar. As qualidades características da massa
Da simples mistura de farinha de trigo e água, características que os cientistas que estudam os alimentos chamam de viscoelasticidade e coesividade, são devidas ao glúten. Embora o trigo seja composto principalmente de carboidratos e contenha apenas 10% a 15% de proteínas, 80% dessas proteínas correspondem ao glúten. O trigo sem o glúten perderia as qualidades peculiares que transformam a massa em rosca, pizza ou focaccia. Eis uma aula rápida sobre essas coisas chamada glúten, uma aula que poderia ser classificada como Conhece o teu inimigo. Os glútens são as proteínas de armazenamento do pó do trigo, um meio de a planta guardar carboidrato e nitrogênio para a germinação das sementes que originarão novas plantas. A levedação, o processo de crescimento, que resulta da união do trigo com o fermento, não ocorre sem o glúten e é, portanto, específico da farinha de trigo. O termo glúten abrange duas famílias básicas de proteínas, as gliadinas e as gluteninas. As gliadinas, grupo de proteínas que aciona de modo mais intenso a resposta imunológica nos casos de doenças celíacas, tem três subtipos: alfa, beta gliadina, gama gliadina e ômega gliadinas. Como as amilopectinas, as gluteínas são polímeros, isto é, longas estruturas que repetem várias vezes unidades estruturais mais básicas. A força da massa deve-se aos longos polímeros de glutenina, uma característica geneticamente programada, selecionada deliberadamente pelos cultivadores de plantas. O glúten de uma linhagem de trigo pode ser bem diferente em sua estrutura daquele de outra linhagem. As proteínas do glúten do trigo Acorn, por exemplo, são diferentes das proteínas do glúten de trigo Emmer, que por sua vez são diferentes das proteínas do trigo do Triticum aestivum. Como o Acorn, de 14 cromossomos, com seu conjunto de genes comumente chamado de genoma A, tem o menor conjunto cromossômico, ele codifica o menor número e a menor variedade de glútens. O trigo Emmer, de 28 cromossomos, com o genoma A mais o genoma B, codifica uma variedade maior de glúten. O Triticum aestivum, de 42 cromossomos, com os genomas A, B e D, é de todos o que apresenta a maior variedade de glútens, mesmo antes de qualquer manipulação humana de seus cruzamentos. Nos últimos 50 anos, os esforços de hibridização do Triticum aestivum geraram numerosas mudanças adicionadas nos genes codificadores de glúten dessa espécie, em sua maioria modificações deliberadas do genoma D, que conferem à farinha características estéticas e de adequação à panificação. De fato, os genes localizados no genoma D costumam ser os mais frequentemente detectados como fonte de glútens que provocam a doença celíaca. Foi, portanto, o genoma D do Triticum aestivum moderno que, como alvo de todas as formas de malabarismo genético por parte dos geneticistas de plantas, acumulou mudanças consideráveis em características geneticamente determinadas nas proteínas do glúten. Ele é também, possivelmente, a origem de muitos dos estranhos fenômenos de saúde que atingem as pessoas que consomem esse tipo de trigo. Não é apenas o glúten. Esse é o subtítulo. O glúten não é o único vilão em potencial à espreita na farinha de trigo. Além do glúten, os cerca de 20% de outras proteínas não glutinosas do trigo incluem albuminas, prolaminas e globulinas, sendo que cada uma delas também pode variar de uma linhagem de trigo para outra. No total, há mais de 1.000 outras proteínas que têm funções diversas, como, por exemplo, proteção do grão contra ataques de patógenos, resistência à água e funções relacionadas à reprodução. Há aglutininas, peroxidases, deltamilases, serpinas e acil-CoA-oxidases, sem falar nas 5 formas de glicaldeído, fosfato desidrogenases. E não devo deixar de mencionar a beta-purotionina, as puroindolinas A e B e as sintases do amido. Sintases, acho que é assim mesmo, do amido.
O trigo não é só glúten, da mesma forma que a culinária do sul dos Estados Unidos não se resume à canjiquinha. Como se não bastasse esse variado buffet de proteína e enzima, os fabricantes de alimentos também recorrem a enzimas de fungos, como as celulases, glicoamilases, chilanases e beta-xilosidases, para aperfeiçoar a fermentação e a textura dos produtos de trigo. Muitos panificadores também acrescentam farinha de soja à massa para facilitar a mistura e intensificar a brancura, introduzindo assim mais uma coleção de proteínas e enzimas no alimento produzido. Na doença celíaca, o único exemplo aceito convencionalmente, embora muito subdiagnosticado, de doença intestinal relacionada ao trigo, a proteína do glúten, especificamente a delta-gliadina, provoca uma resposta imunológica que leva alfa-gliadina, provoca uma resposta imunológica que leva à inflamação do intestino delgado, o que causa diarreia e cólicas abdominais incapacitantes. O tratamento é simples, abstenção total de qualquer alimento que contenha glúten. Além da doença celíaca, porém, há também reações alérgicas ou anafiláticas, reações alérgicas severas que resultam em choque. A proteína não glutinosas, essas reações, né? Há proteínas não glutinosas, entre elas as alfa-amilases, a tioeredoxina e a glicaldeído 3-fosfato desidrogenase, junto com cerca de uma dúzia de outros. Em indivíduos suscetíveis, a exposição a essas proteínas provocam asma, erupções cutâneas, dermatite atópica e urticária, e uma afecção estranha e perigosa denominada anafilaxia induzida por exercícios, dependente do trigo, na qual erupções cutâneas, asma ou anafilaxia são provocadas durante algum exercício. A AIEDT é associada mais comumente ao trigo. Ela também pode ser provocada pela ingestão de crustáceos. Isso são as alergias, né? Pela ingestão de crustáceos e vem sendo atribuída a várias gliadinas e gluteninas. Em suma, o trigo não é simplesmente um carboidrato complexo com glúten e farelo. O trigo é uma coleção complexa de compostos bioquímicos exclusivos que variam enormemente segundo o código genético da planta. Se só de olhar para um pãozinho de semente de papoula, por exemplo, você não conseguiria distinguir a incrível variedade de gliadinas, outras proteínas do glúten e proteínas não glutinosas ali contidas, muitas das quais são exclusivas no moderno trigo anão de que foi feito o pãozinho. Ao dar-lhe a primeira mordida, você apreciaria a doçura imediata da amilopectina A, à medida que ela leva às alturas a glicose do seu sangue. Em seguida, vamos examinar os inacreditáveis e diversificados efeitos do seu pãozinho e de outros alimentos que contêm trigo sobre a saúde.